Há 2 domingos atrás, nós ministramos uma palavra de Deus em Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11. E quando chegamos no versículo de número 14, nós encontramos um versículo lá que diz que ele destruiu a parede de separação. E fala sobre 2 formas de ver Deus, a dos gentios e a dos judeus. Mas ele desmontou a parede de separação e uniu todos em um só povo. No domingo seguinte, nós pregamos em Atos, capítulo de número 9. E nós falamos de como que Saulo de Tarso ficou cego, e estando cego, teve visão dos céus, porque viu um homem que vinha sobre ele para orar por ele, e assim Saulo então tem a sua vista humana restaurada, mas ele já tinha alcançado a sua visão espiritual. E falamos sobre visão espiritual, e falamos sobre visão humana e visão carnal. Mas algumas pessoas me mandaram textos durante a semana, dizendo que eu falei uma frase aqui, e que elas gostaram muito, e que se elas fossem dar um tema, a mensagem de domingo passado, elas falariam sobre a verdade, a mentira e a sua verdade. E algumas pessoas disseram que durante muito tempo, em momento nenhum elas defenderam a mentira, mas elas defendiam não a verdade, elas defendiam a sua verdade. E por causa disso, elas estavam cegas espiritualmente. Até que o Espírito Santo vem e abre os olhos espirituais para você ver muito além da sua visão humana. Em ambas as mensagens, nós procuramos mostrar para as pessoas, não que eu defenda A ou defenda B, mas que a igreja, ela não tem lado. A igreja tem apenas um compromisso: pregar a sua palavra, a palavra de Deus, e mostrar ao homem que há um caminho para o céu chamado Jesus Cristo. E quem anda nele, naturalmente, encontrará a verdade e não a sua verdade. E nós falamos sobre esses mundos e essas pessoas, e como que o nosso mundo anda dividido, como o nosso mundo anda o lado de lá e o lado de cá. O Evangelho vem para unir. O Evangelho vem para desmontar paredes, desarmar pessoas, salvar e buscar o que se havia perdido. Bom, nesse texto eu já vi muita gente pregar, e muita gente sempre prega nesse texto, na sua grande maioria, sobre as 2 multidões, as multidões que se encontram, a multidão que veio com a viúva de Naim e a multidão que vinha com Jesus. Só que antes de falar disso, existe, para você entender a Bíblia, um contexto, quando você está lendo os evangelhos, que você precisa perceber em que momento da história o texto está. Até porque, para você também saber, as cartas de Paulo foram escritas primeiro do que os evangelhos. Primeiro foram escritas as cartas, depois foram escritos os evangelhos. Razão pela qual o apóstolo Paulo não cita os evangelhos, é porque os evangelhos eram apenas uma tradição oral, quando Paulo escreve as cartas às igrejas. Só depois, por uma necessidade de que a história de Jesus não se perdesse, através da tradição oral, então a tradição oral deu lugar à escrita, e assim nascem os evangelhos, para que nenhuma informação se perdesse. Só que nós estamos falando, por exemplo, do primeiro evangelho, que é o de Marcos, porque a disposição que ele está na Bíblia não é de ordem cronológica, é por uma outra forma de ordem, chamado de evangelhos sinópticos e o evangelho de João,
os evangelhos parecidos e o diferente. E também ele obedece, na verdade, uma ordem que está baseado na intenção da escrita. Então, para quem Mateus escreveu, para quem Marcos escreveu, para quem Lucas escreveu, para quem João escreveu. Então, ele obedece uma ordem de Jesus como rei, profeta e sacerdote. E ele obedece essa ordem para que a profecia, que diria que o Messias teria que cumprir as 3 características que Deus tinha trazido para que Israel andasse na luz dele, profeta, rei, profeta e sacerdote. É baseado nisso que os 3 estão de ordem postas nos evangelhos, porque um obedece Jesus como rei, o outro enxerga Jesus como profeta, como filho do homem, e o outro enxerga Jesus como sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Aí vem João e diz: não, ele é mais do que rei, mais do que profeta, mais do que sacerdote. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Então é essa a ordem dos evangelhos e não de ordem cronológica. Por causa disso, muitas informações dos evangelhos não obedecem uma ordem cronológica dos fatos. Elas estão atreladas dentro de 3 períodos da história. O primeiro ano, que é o ano da popularidade, o segundo ano, que é o ano da revelação, e o terceiro ano, que é o ano da expiação. Então, esses 3 anos, os anos que acontecem dentro do ministério de Jesus, obedece também uma ordem. E dessa forma, os textos narrados, eles obedecem esses 3 pontos: o ano da popularidade, o ano da revelação, o ano da expiação. Porém, quando nós olhamos isso daqui, alguns desses fatos, eles não estão amarrados, ou seja, conectados, ou seja, um não aconteceu após o outro, um texto não está após o outro, mas eles estão citados nos 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos. Então vamos ao texto. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Bom, quando você vai ler um texto, como no versículo 11, e você vai ver assim: e em dia subsequente. Algumas outras versões vão dizer assim: logo depois. Tem alguma versão aí, logo depois? Logo depois, aqui o de Bira está aqui, logo depois. Então algumas versões dizem logo depois, dia subsequente, logo após. Então você vai observar que sempre é uma ideia de houve um acontecimento, agora haverá um segundo acontecimento. Então ela pega esses 2 acontecimentos e faz uma conexão, porque não existe uma vírgula na Bíblia, um ponto, não existe uma frase que Deus não queira falar. Então essa conexão, então, ou seja, logo após o que? Logo após, logo depois, em dia subsequente ao que ocorreu em Cafarnaum. Se você olhar no capítulo 7, no versículo 1, Jesus está curando o servo de um centurião na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade muito rica.
uma cidade importante. Era como se fosse uma cidade hoje, que nós temos uma Suape, o Porto de Santos, aonde em volta daquele trânsito comercial, se nasce uma vida comercial em volta, não é? Ao ponto que Cafarnaum tinha não apenas uma guarnição do exército romano, tinha uma centúria, ou seja, 100 homens, que poderia ser menos ou poderia ser mais, mas a ideia havia um exército ali, havia uma guarnição e havia um comandante que era o centurião. E aí, só havia isso quando Roma entendia que aquele local ele era muito, muito importante para que Roma mantivesse uma guarnição ali. Cafarnaum era uma cidade onde tinha uma coletoria de impostos, porque Jesus chama Mateus, que é Levi nas escrituras, chama Mateus para segui-lo, e diz que ele estava na coletoria de impostos. Então você vai encontrar ali Jesus salvando um publicano. E por quê? Porque Jesus está morando em Cafarnaum. Diz que Jesus escolheu Cafarnaum para morar. Jesus escolheu aquela cidade. Era uma cidade que vinha caravanas de todos os lugares, ao ponto que 70% dos milagres de Jesus aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum significa simplesmente cidade de Naum, mais nada. Ninguém sabe quem foi Naum, mas é apenas o nome de Cafarnaum, cidade de Naum. Quando você lê o texto do centurião, você percebe algumas coisas. Você percebe, por exemplo, que ele não apenas era um homem rico, era um homem importante. Ele havia mandado recursos para construir uma sinagoga para os judeus, ao ponto que vai dizer que quando o servo dele está doente, ele manda primeiro alguns anciãos dos judeus pedindo para curar, indo até Jesus. Jesus já estava no seu período de popularidade, todo mundo via Jesus fazendo milagres. Ele manda os líderes religiosos daquela cidade procurar Jesus, e os líderes religiosos, os anciãos, os chefes da cidade vão até Jesus para pedir que Jesus vá na casa do centurião para curar o centurião. Quer dizer, o centurião era tão importante que os anciãos nem estavam aí se Jesus era contra eles, era a favor deles. Eu sei que foram lá para levar Jesus. Jesus está indo quando de repente chega um grupo de amigos do centurião e diz para Jesus: olha, não precisa ir lá, porque o centurião é um homem sujeito à autoridade, e ele sabe que basta uma palavra tua e o criado dele sarará, porque ele tem muita gente que está debaixo da autoridade dele. Ele diz vai, e ele vai, vem, e ele vem. Então, se o Senhor liberar uma palavra para o servo dele, o servo será curado. Olha, foi algo tão impactante, mas tão impactante, que Jesus chega a dizer no versículo de número 9 do capítulo 7, ouvindo Jesus essas palavras, Jesus admirou-se. Então, a fé daquele centurião foi algo tão forte, que o próprio Jesus se admirou, ficou: uau, o que é isso, gente? Nós não estamos falando nós estamos falando de um camarada que Jesus vai dizer: eu nunca achei uma fé como essa fé pode tirar o chapéu. Então, Jesus fica admirado com a fé daquele homem, que nem judeu era, que nem cristão era, mas acreditava tanto no poder de Deus, que mandou pedir a Jesus uma palavra. Jesus então ficou encantado com a fé daquele homem. O verso de número 10 diz que quando os servos voltam para casa, os amigos voltam para casa, o servo já está curado. Ou seja, Jesus não liberou uma palavra, Jesus não fez um decreto, Jesus não mandou, Jesus não estendeu a mão, Jesus não bateu palma, Jesus não fez nada. O texto da Bíblia não diz nada o que Jesus fez, não é? Só diz que Jesus comentou, admirou-se, falou assim: que homem de fé, caramba. Falei, beleza, podem ir. E os caras foram, e quando chegaram lá, o homem estava curado. O verso seguinte é o 11, é o que nós lemos. Fala que logo depois Jesus vai a uma cidade, 33 quilômetros de distância. Jesus chega na cidade de Naim. A cidade de Naim, uma das traduções da palavra Naim é pasto verdejante. Um lugar adorável, tranquilo, aconchegante. É como se fosse uma vila de criadores de ovelha. Enquanto Cafarnaum era uma cidade imponente, Naim era uma cidade tranquila, era uma cidade simples demais.
de gente simples. Enquanto em Cafarnaum morava centurião, líder de sinagoga, coletor de impostos, empresários, pescadores, donos de frota de barcos de pesca do Mar da Galileia, em Naim, ninguém representava, não existe nenhuma menção de ninguém importante morando em Naim. Durante 33 quilômetros, Jesus percorre essa cidade e ele chega em Naim. E o texto diz, logo depois de ter acontecido o episódio de Cafarnaum, Jesus chega na cidade de Naim. A Bíblia, quando chama a gente a atenção, logo depois do ocorrido, no dia subsequente, terminado esses acontecimentos e dando início a outro, a Bíblia quer fazer uma conexão entre os dois episódios. E quando você olha os dois episódios, esses dois episódios, eles são muito opostos. Por que eles são opostos? Porque na cidade de Cafarnaum era uma cidade importante. A cidade de Naim era uma cidade insignificante. Na cidade de Cafarnaum tinha um centurião que foi o personagem do milagre da história. E ele foi o personagem que trouxe tanta fé à história que deixou Jesus admirado. Não precisa nem ir na minha casa. Uma palavra tua e meu criado sarará. Então você não precisa de nada. Foi tanta fé ali que na cena de Cafarnaum você tem os anciãos religiosos, os amigos importantes, todo mundo indo pedir a Jesus pelo centurião e pelo seu servo, todo mundo indo lá pedir pelo servo. Quando você chega em Naim, é uma cidade insignificante, o personagem é uma viúva, tem uma procissão, é o filho da viúva que morre, ninguém manda chamar Jesus, ninguém pede nada para Jesus, não existe um pedido sequer, não existe uma manifestação de fé, não existe uma manifestação espiritual naquele lugar, não existe nada. Dois lugares opostos. Agora, o que é interessante nisso é que quando você olha os dois eventos, Jesus está atuando de forma sobrenatural nos dois. Ele cura o cego e ressuscita o menino. Ele atua sobre a apoteótica Cafarnaum e atua sobre a insignificante Naim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os homens constroem muros sociais. Os homens constroem muros de suas ideologias. Os homens constroem muros de suas patentes. O centurião. E a viúva? A viúva, coitada, uma mulher que naquela época, olha, se muita gente hoje está brigando pela questão das mulheres, naquela época uma mulher era problema. Por quê? Porque a religião dizia que o pecado entrou no mundo por causa da mulher. Então ela carregava uma maldição dos céus sobre ela. É mais ou menos assim, Deus acordou e disse, tudo que não presta, coloca nela. E a mulher, ela era tão desprezível, que os religiosos diziam que se uma mulher chegasse em determinado ambiente, o ambiente estava contaminado. Eles acreditavam que havia salvação, primeiro para o homem, depois para os animais, terceiro para as mulheres, e se as mulheres tivessem filhos, porque as que não tivessem não tinham salvação. Então a mulher nascia para ser mãe e esposa. Se ela não conseguisse ser mãe, ela estava sobre maldição. E se ela não conseguisse nem ser esposa, não servia para nada. Elas não sabiam ler, não sabiam escrever, não produziam nada, viviam simplesmente para cuidar do marido e eram tratadas como um objeto, ao ponto que alguns objetos eram mais caros que as mulheres. Essas mulheres, quando casavam e o marido morria, os bens dela, a sua casa e tudo que possuía não ficava para ela, ia para o filho primogênito. Se ela não tivesse filho homem primogênito, ia para o irmão do cara que morreu, o cunhado dela.
mas não ia para ela, porque mulher não tinha direito a ter nada. E essas mulheres eram um problema social no Antigo Testamento. Por quê? Porque quando elas perdiam o marido, ou quando elas ficavam órfãos dos próprios filhos primogênitos, que casavam e desprezavam a mãe, ela não tinha como voltar para casa, e se fosse velha, ela era uma viúva que iria passar a viver das esmolas da viúva. Havia por parte da religião uma exigência que esmolas fossem dadas à viúva, para que as suas consciências fossem sanadas. Teve uma época que Israel não deu as esmolas das viúvas. As viúvas começaram a passar fome e a mendigar no meio da rua, e criou-se um caos social. É quando Deus usa um profeta e diz: ei, vocês não sabem, vocês pensam que vocês são alguma coisa? Não, eu, o Senhor, eu sou pai do órfão e marido das viúvas. Porque Deus estava tomando o partido das viúvas. As viúvas eram, de uma certa forma, ignoradas, desprezadas, amaldiçoadas. Os filhos cuidavam das viúvas, mas quando os filhos iam embora para a guerra, partiam, as viúvas ficavam desprezíveis. Dessa forma, Jesus chega em uma cidade, e o que é que ele encontra? Um sepultamento do filho único de uma viúva. E ele faz o milagre na cidade de Naim. O interessante é que quando você olha para Jesus, antes, ele está na cidade de Cafarnaum, na cidade imponente de Cafarnaum. Ou seja, Deus opera, Deus age, e Ele não está ligado aonde você mora, qual é o teu padrão social. Se você mora em um bairro humilde e pobre, ou se você mora à beira-mar em uma cobertura, quando Deus decide agir, Ele não olha para a sua patente, Ele não olha para as suas posses, Ele não olha se você sabe falar inglês, espanhol, se você sabe falar norueguês, se você sabe falar pernambuquês, não interessa. Ele não está interessado no que você tem, porque nada do que você tem pode comprá-lo. Ele não está interessado no que você pensa. Eu nunca vi Jesus dizendo assim para as pessoas: me diga o que você pensa que eu vou mudar a maneira de agir. Não, ele não está interessado no que você pensa, Ele não está interessado no que você acha, Ele não está interessado no curso que você fez, Ele não está interessado em quantos euros e dólar você tem, Ele não está interessado nos teus bitcoins, que tem gente que tem bitcoins aqui, tem ou não tem? Tem gente que não sabe nem o que é bitcoins também. Jesus não está interessado em nada disso. E o interessante é que quando você olha para Jesus em Cafarnaum, o que faz ele mudar a história daquele centurião é a fé dele. Mas quando você olha para a mulher de Naim, o que foi que ela fez para mudar a história dela? Sabe, porque existem pessoas, se você olhar, diz que ela vinha chorando, Jesus olha, se compadece dela, e Jesus simplesmente decide ressuscitar o menino. Quando você lê essa história, a mulher não dá uma palavra no texto inteiro, uma palavra. Jesus não pergunta para ela se ela crê. Se você crê que eu posso fazer, e ela poderia dizer assim: creio. Nem nisso está escrito no texto. O texto não diz nada dessa mulher. Ela não falou absolutamente nada. Ela não disse nada. Ela não fez nada. Sabe, Zaqueu sobe numa árvore, e essa mulher, nada. O cego de Jericó grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa mulher, nada. A mulher do fluxo de sangue toca e é curada.
tocou em Jesus, fez um esforço, rompeu a multidão, tocou na orla do vestido. E essa mulher, a viúva de Naim, nada. Jesus está dizendo para a gente que assim como o centurião demonstrou uma fé extremamente admirável e Jesus fez, essa mulher não fez nada e Jesus fez. Porque tem muita gente que não alcança o que desejaria, porque se acha culpado de alguma coisa. Existem pessoas que estão distantes de Deus e que não alcançam o que gostariam de alcançar por parte de Deus, porque elas se acham imerecedoras, elas se acham tão pecadoras, elas se acham tão miseráveis, elas se acham que erraram tanto, elas acham que elas não acertam na vida, elas carregam sobre ela um fardo, elas dizem: eu não mereço o que Deus está fazendo. Significa dizer então que algumas pessoas, quando têm, é porque elas merecem. Se alguém alcança alguma coisa, é porque merece, e eu que não alcanço é porque não mereço. Então não é uma questão do Deus que faz, é se eu mereço ou se eu não mereço. Ou seja, existem pessoas que, por não estarem desfrutando de uma vida plena em Cristo, de uma vida de graça e de triunfo em Cristo, ela vai se achar tão pecadora, imerecedora, tão desgraçada, quer dizer, alguém sem graça, e ao ponto que ela acha que Deus esqueceu dela, que Deus não olha para ela, e ela não toma atitudes. Então Jesus mostra o parâmetro do centurião, um camarada rico, importante, cheio de amigos, cercado de gente de religião, vivendo bem, e além de tudo isso, um homem cheio de fé. E aí chega Naim, cidade não é nada. Jesus não foi chamado àquela cidade, em nenhum lugar está escrito que ele foi chamado. Ele não foi chamado àquela cidade. E o texto que muita gente gosta é de falar que havia duas multidões. Olha só, versículo de número 11. Jesus vai àquela cidade chamada Naim, e com ela os seus discípulos, e uma numerosa multidão, a multidão que ia com Jesus. E ele se aproximava da porta da cidade, que saía o enterro, o filho de uma única viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Eu já vi tanta gente falar dessas multidões, a multidão que segue o velório, a multidão que anda com Jesus, a multidão dos vivos e a multidão dos mortos, a multidão daqueles que choram, a multidão daqueles que festejam, a multidão eu já vi tanta gente pregar assim, mas ele esquece que as duas multidões se encontram na porta. O texto diz: Jesus chega na porta. Jesus chega na porta. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que existe a multidão que está na cidade acompanhando o velório, e tem multidão que está acompanhando Jesus, mas o texto em nenhum momento fala das multidões. O texto fala que ele na porta interrompe o cortejo, toca no esquife, fala com o defunto, ressuscita o menino e entrega de volta a sua mãe. Ei, Jesus está no meio, querendo resolver o problema dos que estão de um lado e de outro do muro. Observe que Jesus está disposto a resolver. Jesus está disposto a agir. Jesus está disposto, e o interessante é como que era um culto fúnebre naquela época. Um culto fúnebre naquela época, Israel tinha na lei de Moisés algumas exigências. Não se pode tocar o defunto, tem que se sepultar imediatamente, não pode se colocar na terra, tem que ser na rocha, para não contaminar a terra. Isso era uma ideia mazadeísta, e Jesus estar ali olhando aquela cena, porque como não havia muitos requisitos ditos como Jesus deveria
aliás, como as pessoas deveriam sepultar. Então os rabinos, eles traçaram 39 leis rabínicas de como sepultar. E entre as mais conhecidas, tem algumas. Eles tinham que trazer as carpiteiras, era obrigatório contratar as carpinteiras. Havia uma profissão, e a profissão era que havia gente que devia estar ali, devia chorar pelo defunto. E ele contratava os planteadores. Se alguém fosse muito pobre, tinha que pelo menos contratar uma para ensinar a família a chorar. A família tinha que ir ao lado do esquife, que era um caixão sem tampa, dos mais ricos, e os mais pobres eram somente dois pedaços de madeira com uma lona, e o defunto ia ali. Ele ia enrolado, era necessário que se colocasse muitas ervas perfumadas, para que quando ele começasse a decomposição dentro da sepultura, não saísse o odor, porque as pessoas ficavam na porta da sepultura, chorando durante alguns dias. Às vezes o luto durava 7 dias, às vezes o luto durava 30, porque a lei dizia que enquanto você estivesse chorando o luto, não precisava trabalhar. Então era só estar chorando o luto de alguém, que você não precisava ir trabalhar. Por isso que os velórios, os sepultamentos eram tão populares. Eu acho que ficavam procurando: alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu. Porque se alguém morresse, o cara ia para o velório lá, ficava lá chorando 7 dias, pronto, mas ia trabalhar. Era o luto oficial. E também a religião dizia que se você quer muita gente no seu velório, você vai para o velório dos outros, porque para cada velório que você for, Deus manda não sei quantos velórios para você, aliás, gente para ir no seu velório. Então era assim: se eu quero muita gente, eu vou a muito velório. Eu acho que a notícia do dia seguinte era: alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu, porque havia quase que uma indústria do velório naquela época. Você vê quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, quando ele vai ressuscitar a Lázaro, que ele chega em Betânia, já se passaram 4 dias, o povo ainda está lá, tem uma multidão ainda lá, gente dentro da casa de Marta e de Maria chorando, porque às vezes os velórios duravam 7, dependendo 15, dependendo 30 dias, porque o povo gostava de ficar chorando o defunto para não ir trabalhar. E quando essa mulher sai de casa com o seu filho único, ela não era importante porque ia uma multidão, era que o povo queria dispensa do trabalho no dia seguinte. Não é que ela é importante, mas era porque também era quase que uma lei obrigatória ir no sepultamento de alguém. E eles não iam só no sepultamento, eles iam batendo no peito. As carpinteiras ensinavam, os planteadores ensinavam: olha, vão ao lado do caixão, batendo no peito. Um exemplo, suponha que eu não vou falar vou falar de Paulo. Suponha que Paulo tenha morrido. Então acho que eu vou falar de mim. Suponha que Paulo tenha morrido. O povo ia no meio, o povo ia: Paulo era tão bom, e pegava terra, joga terra na cabeça para demonstrar luto, cinza, e alguns rasgavam os pedaços da roupa. Então é uma cena. E outra exigência que os rabinos diziam era que tinha que ter flauta tocando, tinha que ter os flautistas tocando músicas fúnebres, né, que eram os salmos fúnebres. Então foi embora para Jerusalém e tal, cantando ali aquelas coisas fúnebres. E o enterro, quem ia na frente levando toda essa procissão era a pessoa que mais perdeu. Se fosse uma mulher casada, era viúva. Se fosse um homem que tivesse perdido seu filho, era o pai. Se fosse um filho que tivesse perdido o pai, era o filho. A pessoa que mais perdeu, ela ia na frente, chorando, dando o tom e o ritmo do choro à procissão do velório. Quando Jesus chega na porta, Jesus se depara com essa cena, uma cena de perca, de velório, de tristeza, de planto, uma cena de muitos gritos. E olha o que é que diz o versículo de número 13. Quando Jesus chega e vê aquela multidão,
Diz a Bíblia que Jesus, vendo-a, o Senhor, Jesus viu a viúva e diz que ele sentiu compaixão dela. Ele sentiu a dor do coração dela. Misericórdia, sentir a dor do coração é um sentimento divino. Compaixão é um sentimento humano. Jesus teve compaixão, Jesus teve um sentimento humano, uma empatia pela dor. Jesus viu que aquela mulher havia perdido tudo. E Jesus viu a perca dela. E Jesus viu que a sua dor é porque ela estava carregando um defunto. Ela estava carregando a sua dor. A compaixão é um sentimento de quem cujo coração está desistindo de bater. Aquela mulher perdeu o marido e, por ser mulher, era tida na sociedade como indigna, amaldiçoada. E perdendo o filho era por causa de pecado. Todo mundo olhava para aquela mulher que estava ali. Havia uma multidão em volta dela chorando, mas eu não sei se sentia a dor dela. Mas havia uma multidão em volta. A multidão não foi até Jesus, porque ele estava no seu ano de popularidade, e dito para ele: o Senhor pode fazer alguma coisa por essa mulher, ou por esse defunto? Não. Ninguém fez nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você espera que as pessoas que te cercam façam alguma coisa, você talvez não receberá de Jesus o olhar da sua compaixão. Essa semana eu falando com uma pessoa pelo telefone, a pessoa disse para mim: puxa, pastor, o senhor falando essas coisas para mim, eu estou muito triste. E eu disse: que bom, cheguei ao meu objetivo. Ele: que eu fique triste? Eu disse: é. Porque todas as vezes que Deus falou no Antigo Testamento ao profeta, o profeta estava triste. Você já percebeu que quando você está simplesmente arrasado, triste, parece que o Espírito Santo de Deus vem sobre você com uma coisa que nenhum outro ser humano consegue fazer: consolo. Por isso que está escrito que Ele intercede por nós a Deus, com gemidos tão inexprimíveis, que ninguém consegue entender, mas Ele conhece a dor do nosso coração, e Ele sabe como levar essa dor à presença de Deus. Às vezes nós estamos em uma situação que, mesmo em meio à multidão, nós estamos carregando o nosso defunto. Tem pessoas que estão carregando o seu defunto por muito tempo. Tem pessoas que carregam um filho que se foi. Tem pessoas que carregam um casamento que não deu certo. Tem pessoas que carregam amigos que lhe traíram. Tem pessoas que carregam sonhos frustrados. Carregam, são os seus defuntos de Naim. E eles, em nenhum momento eles oram a Deus. Em nenhum momento eles demonstram fé como centurião, dizendo: Senhor, arranca de mim esse defunto. Você não vai encontrar a mãe dizendo: tirem esse menino para longe de mim. É porque o defunto é dele. O defunto é dela. O defunto fez parte de uma época da história. E tem muita gente que não consegue largar o defunto, que uma vez estava vivo, fez parte da sua vida, mas agora não faz mais, morreu. E a gente não consegue largar os nossos dias de sucesso,
mas que hoje são defuntos. A gente não consegue largar as nossas experiências extraordinárias, quando todo mundo batia nas costas da gente, mas que hoje são defuntos. E a gente carrega esses defuntos em meio à multidão. E a gente não fala com Deus sobre eles. Porque de uma certa forma, a gente não está querendo se livrar dele. Porque de uma certa forma, ele conecta você a um tempo bom da sua vida. Então você acaba não querendo se desfazer do defunto. E por isso você não ora sobre isso. Não olha para Jesus, porque em nenhum momento diz que aquela mulher olhou para Jesus. Você em nenhum momento pensa em mudança. Porque você, de uma certa forma, quando perde o defunto, você se sente indigno. Se sente indigna. Você perdeu a única coisa que você tinha, que você achava que tinha valor, e você agora perdeu. Então você se sente tão para baixo, que é como se Deus não estivesse olhando para você. Então você não precisa também olhar para Ele. Por isso que Jesus não foi convidado àquele velório. Para fazer o quê? Às vezes a gente não convida Jesus para as nossas derrotas, porque a gente atribui que elas são nossas. A gente não convida Jesus para as nossas tristezas, porque a gente atribui que elas são nossas. E a gente quer sempre dar uma causa ou uma razão pela qual estamos tristes, ou porque perdemos, e porque estamos carregando os nossos defuntos. Quando Jesus chega, eu fico imaginando Jesus olhando para aquela mulher e vendo toda a carga que ela estava trazendo, toda a dor que ela estava carregando, toda a indignação da vida que ela vinha levando na frente. Porque enquanto Jesus se admira da fé do centurião, ele sente a dor daquela mulher. Ele sente compaixão por ela. Um Deus que se compadece de nós. Um Deus que olha para a gente e pergunta: por que você está sofrendo? Por que você reclama? Por que você chora? Por que esse sentimento de perca? De que perdeu? De que é o fim? De que acabou? A gente carrega esse sentimento. O fato é, a gente carrega isso. A minha esposa disse que depois da pandemia, todos nós passamos a carregar esse sentimento. Porque perdemos um amigo, porque perdemos 2 anos de vida, porque perdemos o emprego, porque perdemos membros da igreja. Parece que foram 2 anos de perca. E a gente carrega esse sentimento de perca. Jesus está na porta da cidade, olhando para Ezequias, para cada um de nós, dizendo: por que você não para de sofrer? Porque ele chega para a mulher, ele se dirige para a mulher e diz para a mulher: não chore. Pare de chorar. Pare de se afundar. Pare de demonstrar essa dor da perca, de que está carregando defunto. Pare. Não chore mais. Não se deprima mais. Não se anule mais. Não se sinta que perdeu. Pare. A mulher não diz nada. Porque uma coisa é você saber que você tem que parar de chorar o defunto. A outra coisa é que o defunto ainda está ali.
Então Jesus quebra os paradigmas, porque ele, como rabino, não podia, e como judeu, tocar em mortos, mas ele toca no esquife para parar a multidão, e ele toca e ela para. Então o texto vai dizer assim: parando, Jesus fala com o morto, fala com o jovem. O texto diz, no verso de número 14: chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, e diz ao jovem: eu te mando, levanta-te. Ele para porque tem gente conduzindo o defunto. Olha, tem gente que se alegra com a sua tristeza. Você sabia disso? Tem gente que, mesmo estando próximo de você, faz questão de conduzir o defunto que tu carrega. As pessoas ficam mais ou menos assim quando você diz assim: rapaz, tu não sabe da maior. O que é? Rapaz, consegui comprar meu apartamento. Foi. Cara, que apartamento lindo, mas lindo apartamento. Aonde tu comprou? Rapaz, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu tinha dinheiro para comprar um apartamento lá no Curado 2. Mas com o mesmo dinheiro, Deus me deu um na Navegantes, uma rua atrás da Avenida Boa Viagem. Foi um negócio assim sobrenatural. A mulher queria ir embora e de repente ela disse: você tem tanto? Eu disse: tenho. Ela disse: me dê. E eu comprei o apartamento na Navegante, de frente para o mar. Mas olhe, pense na complicação: você acordar todo dia de manhã, abrir com aquela brisa do mar, assim. Rapaz, é uma coisa impressionante. E como é que está aquele teu filho drogado? Rapaz, tu não sabe, se converteu, está fazendo um seminário, diz que agora quer ser pastor. E a pessoa continua. E aquele teu marido que era enrolado, cheio de dívida, devendo a agiota. Rapaz, tu não sabe, uma tia morreu, deixou uma herança para ele, ele pagou a todo mundo e ainda abriu uma empresa para ele. Rapaz, como é que Deus é? E o povo está assim: Agora, se diz assim: como é que você está? Estou indo. Como é que você está? Doente. Fui para o médico, ele diagnosticou 2 problemas e disse que pode piorar. É assim mesmo, estamos juntos. E o teu marido morreu, agora sou viúva. Meu Deus, estamos juntos. E aquele teu apartamento, a Caixa Econômica Federal levou, tomou. Estamos juntos, sou teu amigo. O povo adora ser amigo na desgraça. E a mulher está chorando. E tem gente carregando o defunto. Aí Jesus para e diz: para de carregar o defunto. Porque quando Jesus chega, a coisa muda de figura. Para de estar carregando defunto. Para. Chega, para de estar carregando defunto. Aí Jesus vira para o defunto, para o problema, para o que causa dor, para a perca. E diz para o que não existe mais, porque o rapaz morreu, não existe mais. Então ele fala para o que não existe, para o que deixou de existir, para o que perdeu. E ele não diz: você quer viver? Você pode voltar? Ele diz: jovem, eu te mando, porque a autoridade nos céus e na terra sou eu. Eu que faço reis e os faço cair. Sou eu que tiro de perto e levo para longe. E sou eu que trago de longe e trago para perto. Eu, o Senhor, eu que mando. Deixa eu te dizer,
Quem você serve nunca perdeu uma batalha. Não existe registro de derrota. Não existe registro de que ele perdeu. Não existe registro de que ele ficou para trás. Não! A tumba está vazia. A Bíblia diz: porque os céus e a terra proclamam a sua glória. Porque está escrito no livro de Jó: diante dele até a tristeza salta de alegria. Ele não é qualquer um. Não, ele não é qualquer um. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele é aquele que antes de existir, ele já conversa como se existisse. Irmãos, Deus é tão grande, que é o seguinte, olha o que é que está escrito: o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Está escrito assim, professor Adelso, que é teólogo, está escrito ou não está escrito? O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então deixa eu te dizer como é que funciona. Isaías 46:10. É que antes de ele começar a fazer, ele cria o fim. Porque o homem peca, sai, ele chama Abraão, Isaque, Jacó, a nação de Israel. Da nação de Israel vem reis, profetas, sacerdotes. Israel é levado cativo, fica anos lá, mais de 400, volta para Jerusalém, passa lá, o governo romano vem, governa, e Jesus nasce. 33 anos depois ele morre. Aí você diz assim: não, isso é a história. Não. Deixa eu te dizer, Apocalipse está escrito o fim de todas as coisas. Antes de ela existir, está escrito: eis que vi um novo céu e uma nova terra, e ela descia ataviada, e lá tinha gente de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele faz o fim antes de existir o começo. Você não serve a qualquer um. Pastor, mas eu não tenho fé. Essa mulher não tinha. Pastor, mas eu estou tão fraco na igreja. Essa mulher não tinha nem igreja. Oh pastor, eu sei que eu não estou dizimando. E ele não perguntou para esta mulher: por gentileza, Mateus, verifique se ela está no hall de dizimistas do grupo de Jesus. Essa mulher não tinha nada para oferecer, nada para falar, nada para pedir. Jesus só olhou para ela e disse: eu vou fazer, porque depois que eu fizer na tua vida, olha o que é que vai acontecer. Conduziu o jovem e ele disse: levanta-se. E depois que ele se levantou, que levantou o morto, passou a falar. E Jesus então restituiu o rapaz à sua mãe e todos aqueles que estavam em volta ficaram possuídos de tanto temor, e ao invés de cantar hinos tristes, começaram a glorificar a Deus e dizer: Deus nos visitou, Deus veio até nós, Deus decidiu aparecer, Deus veio para nos visitar. Não é por causa de você que ele faz, é por causa dele. Ele só disse assim, ele pensou: sabe, todo esse povo de Naim chorando com essa viúva, eu vou ressuscitar o menino. E o povo, todo mundo vai saber que o Deus visitou o seu povo. Você é um alvo do milagre de Deus. Diga: minha casa é alvo do milagre. Diga: minha vida é alvo do milagre. Nesta noite, Jesus está passando por aqui, olhando para você e dizendo: é Ele que eu vou abençoar, é ela que eu vou abençoar, mas eu não mereço. E quem merece? Você é alvo do milagre.
O que é que você está precisando? Pastor, eu estou chorando. Ele está vendo você chorando. Diz, e ele olhou, ele contemplou, ele se compadeceu, ele foi até ela, ele disse, para de estar levando o defunto. E o defunto parou, e ele disse, olha defunto, você que não existe, volta à existência. E ele restitui o que a mulher havia perdido de volta para ela, e disse, toma. E a mulher, uau. E o povo, glória, 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 glória. Ele é aquele que restitui. O que foi que você perdeu? Hoje é o dia de receber de volta. Hoje é o dia de você receber de volta. Pastor, eu perdi. Pastor, o senhor não sabe o quanto que eu perdi. O senhor não sabe, pastor, eu perdi, eu não tenho mais felicidade. Olha, meu querido, você vai rir tanto, mas vai rir tanto, que o pessoal vai dizer assim, ficou doida, ficou doido. O que é que está acontecendo? O Deus a quem você serve decidiu que você não vai mais carregar um defunto. Não vai mais carregar um defunto. Ele vai arrancar do peito toda a dor. Ele vai enxugar de todo o olho toda a lágrima. A Bíblia diz, ele vai derramar sobre nós um óleo de alegria. Pastor, eu perdi tanta coisa na Covid. Chegou a hora de Deus restituir. Há uma canção que diz, restitui, porque eu quero de volta o que se perdeu. Aquela mulher não tinha nada, ela tinha perdido tudo. Jesus disse, chegou a hora de receber de volta. E o pior é que tem multidão acompanhando a gente. Porque olha uma outra coisa, escuta o que eu vou te dizer agora. Presta atenção. As carpinteiras, os planteadores, só recebiam depois que o defunto era sepultado. Por isso que quando Jesus chega na casa de Jairo para ressuscitar a menina, diz que é uma crítica do lado de fora. Por quê? Deixaram de receber. Agora está indo um monte de gente que está tendo lucro com a tua desgraça. Aí Jesus vai pegar você, vai dar uma virada, e tem gente que vai ficar chupando o dedo, porque o que estavam esperando, que era o teu fim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua empresa, teu trabalho, teus negócios, teu casamento, teus sonhos, teus projetos. Chegou a hora de ressuscitar o que estava perdido. Coisa nova está chegando. Coisa nova está chegando. Ei, eu estou tão empolgado. Por quê, pastor? Eu não sei, é porque quando o ano vai virando, você se enche de expectativa, sabe? A gente se enche de expectativa. Já tem gente procurando a roupa branca para poder passar o ano novo. Eu não sei porquê. Mas tem. Inclusive eu já comprei minha camisa branca. Sabe? Para passar o ano. Né? Tem gente que entra colocando o pé direito. Eu não sei. A gente vai se enchendo de expectativa. Mas a expectativa que eu estou começando a me encher é que o Deus a quem eu sirvo está desejoso de dizer para você: pare de chorar, porque
Chegou a hora de trazer de volta o que você perdeu. Famílias destruídas, eu sei, vão ser restauradas. Como profeta de Deus, eu declaro: dias melhores estão chegando. Vê se você consegue ouvir. Vê se você consegue ouvir o Espírito chegando. Vê se você consegue ouvir a presença dEle. Talvez não, sabe por quê? Porque está chorando. A mulher nem viu Jesus ali. Nem viu, estava chorando. Nem viu. Jesus chega, para o defunto, olha para ela e fala: não chorem. Pega o menino, fala para ele: eu declaro, ordeno, mando que haja. Porque essa palavra levanta-te aqui foi colocado porque ficou meio sentido. A palavra, se ela fosse traduzida do original para a nossa língua, era assim, eu mando você agir. A palavra correta é essa: eu mando você agir. Por isso que o menino se levanta, senta e começa a falar. Sei lá o que ele falou. Acho que ele virou para a mãe e falou: mãe, o que? Tem açaí em casa? Eu não sei o que foi que ele disse, mas diz que ele se levanta e começa a falar. Talvez tipo: tire essas ataduras de mim, porque eu não estou mais morto, eu estou vivo, mas vivo e com vontade. Porque Jesus diz para o menino: jovem, eu mando você, haja. A palavra é essa, a gente colocou levanta-te, mas a palavra é haja. Então o Espírito de Deus está dizendo hoje a pessoas que estão carregando defuntos, a defuntos da sua jornada, defuntos no seu trabalho, defuntos da sua esperança, gente que acha que é incapaz porque morreu. Deus está ressuscitando você hoje e dizendo para você: ei, haja! Quem pode enxergar que o melhor de Deus está chegando? Eu enxergo na minha casa. Eu vou ser agora, irmãos, bem neopentecostal, que eu não sou, eu vou ser agora. Eu já enxergo na minha conta bancária. Vou ser bem neopentecostal. Prepara o passaporte. Mas eu creio, irmãos, eu creio, e como eu creio, que o tempo novo de Deus está soprando sobre nós, que o tempo de novo de Deus está soprando sobre a tua casa, e quem crê fica de pé e dá um glória. Eu creio, está chegando. Eu creio que o tempo novo de Deus vem. E todos os anos perdidos, e todos os dias perdidos, e todos os planos enterrados, e todos os sonhos frustrados, Deus para o cortejo e diz: eu mando, haja, porque o tempo novo de Deus chegou. Mais um anel pentecostal. Prepara a roupa, porque a festa vai ser grande. Mais um anel pentecostal, porque enquanto você estiver no palco, eles vão estar na plateia, dizendo o que é que Deus fez na vida dele, o que é que Deus fez na vida dela. Só quem crê diz: Senhor, eu creio, dias melhores virão, dias melhores virão.